A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Hoje o devocional está concentrado em Provérbios 31, versículos 25 até o versículo 29. É um texto bem conhecido nosso e que o Espírito Santo venha falar profundamente aos nossos corações. A força e honra são sua vestimenta, e ela se regozijará no tempo vindouro. Continua dizendo: ela abre a sua boca com sabedoria e sua língua é a lei da bondade. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também, e ele a louva. Olha como ele a louva. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu sobressaístes a todas elas. Que lindo! Amém? O tema do nosso devocional é Desde o Berço. Amém? Hoje é 25 de junho, quinta-feira, para a honra e glória do Senhor. Olha o que vai dizer aqui para nós. A mãe deve cultivar disposição alegre, contente e feliz. Todo esforço nesse sentido será abundantemente recompensado, tanto na boa condição física quanto no caráter de seus filhos. O espírito satisfeito promoverá a felicidade de sua família, melhorando em alto grau a saúde dela própria. Olha aí que coisa interessante. Continua dizendo: existe um Deus em cima no céu, e a luz e glória do seu trono repousam sobre a fiel mãe, enquanto ela se esforça por educar os filhos para resistirem à influência do mal. Nenhuma outra obra pode se comparar à sua em importância. Ela não tem, como o artista, de pintar na tela uma bela forma, nem como o escultor de esculpi-la no mármore. Não tem, como o escritor, de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras, nem como o músico de exprimir em melodia um belo sentimento. Ela deve, com o auxílio divino, gravar na alma humana a imagem de Deus. Olha que maravilhoso! Ensinem-nos a desfrutar as belezas da natureza e a exercitar sistematicamente as faculdades da mente e do corpo em ocupações úteis. Impressionem a tenra mente deles com a verdade de que não é o desígnio divino que vivamos meramente para satisfazer as nossas inclinações atuais, mas para nosso bem final. Ensinem-lhes que ceder à tentação é fraqueza e impiedade. Resistir a ela, no entanto, significa nobreza e varonilidade. Essas lições serão como sementes lançadas em boa terra e produzirão frutos que serão a alegria do coração de vocês. Coisa linda. Irmãos, o que nós poderemos destacar, enfatizar do devocional de hoje? Em primeiro lugar, eu grifei essa primeira parte aqui. A mãe deve cultivar disposição alegre, contente e feliz. O que isso significa para nós? Não significa, primeiramente, viver sem problemas, não absolutamente. Mas significa escolher confiar em Deus, mesmo em meio às lutas. Quando a mãe ela vive constantemente dominada pela ansiedade, pelo medo, pela reclamação, desespero, esse ambiente vai influenciar os filhos. Por outro lado, quando ela demonstra fé, esperança, gratidão, isso vai transmitir o que para a família? Segurança emocional, não é? E também a segurança espiritual. Então, se você é mãe, olha o que Deus está dizendo para você. Antes de transformar teus filhos, permita que eu transforme o teu coração. Oh, glórias! Então, a saúde espiritual da mãe afeta profundamente o ambiente do lar. Amém, queridos? Então, a nossa saúde afeta o ambiente da nossa casa. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é que Deus honra a mãe que é fiel. O texto vai dizendo que para nós, e a luz e glória do seu trono repousam sobre a fiel mãe. Que promessa extraordinária, não é, meus irmãos? Muitas mães sentem que ninguém vê os seus esforços, trocam fraldas, perdem noites de sono, oram sozinhas, choram escondidas, mas Deus vê. O céu observa cada sacrifício feito para conduzir uma criança no caminho do Senhor.
Sabe qual é a lição que nós podemos tirar para nós, mães, e aquelas que futuramente também serão mães? O mundo, ele pode não reconhecer o teu trabalho, mas Deus, ele considera a educação espiritual dos filhos uma das maiores missões da terra. E ele considera e reconhece o teu esforço. E reconhecerá o teu esforço. Amém? Louvado seja Deus. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que a mãe, ela é uma artista da eternidade. Aí o devocional aqui vai fazer uma comparação muito bonita. Aí ele vai dizer aqui, que o artista pinta uma tela. A mãe não tem muitas das vezes essa capacidade de pintar como artista uma tela, né? Ou como de um escultor, de moldar ali um mármore, ou de um escritor que registra, quem sabe, ideias, né? Pensamentos, ou como um músico de compor melodias. Mas ela realiza algo ainda mais profundo. Qual é? Gravar na alma humana a imagem de Deus. Glória a Deus. Então, enquanto um artista produz uma obra para esta vida, uma mãe ajuda a formar um caráter para a eternidade, queridos. Isso é muito poderoso. Toda palavra dita, toda oração feita, todo o ensino bíblico compartilhado está moldando uma alma que viverá para sempre. Aleluia, não é mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto que eu quero destacar é que a verdadeira educação prepara para resistir ao mal. O texto diz aqui, que educar os filhos para resistir à influência do mal. Né? Educar os filhos para resistir à influência do mal. Hoje muitos ensinam sucesso, profissão, conquistas, tudo isso é importante, mas Deus deseja fazer algo muito maior por nós, não é? Muito maior. Filhos que saibam dizer não ao pecado, filhos que permanecem fiéis quando a maioria escolhe outro caminho. Sabe qual é uma reflexão para nós, uma pergunta para reflexão para nós? Estou ensinando apenas valores humanos para os meus filhos ou estou ensinando valores eternos? Isso é muito importante, não é? E um outro ponto que eu grifei aqui no devocional, não é desígnio divino que vivamos meramente para satisfazer as nossas inclinações atuais. Não vivemos para satisfazer desejos passageiros, meus irmãos. O que o mundo ensina? O mundo ensina: faça o que tiver vontade. E a Bíblia, como é que ela ensina? Faça a vontade de Deus. Então, esse devocional vai mostrar para nós que a verdadeira felicidade não vem de seguir todos os impulsos do coração, mas de aprender a obedecer ao Senhor. E, por fim, eu destaquei aqui, ceder à tentação é fraqueza e impiedade. Resistir a ela, no entanto, significa nobreza e varonilidade. Esse é o sexto e último ponto que eu gostaria de destacar. Resistir à tentação produz caráter, irmãos. A vida cristã não é ausência de tentações, é vitória sobre as tentações pela graça e o poder de Deus. Então, cada pequena vitória irá formar um caráter semelhante ao de Jesus. Isso não é maravilhoso? Que assim seja pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Espírito Santo fortalecerá o nosso coração para cumprir a missão que Deus nos confiou. Que a nossa influência venha a ser instrumento de salvação para a nossa casa. E que nós venhamos ter em nossa casa um lugar de paz, oração, fé. E que aqueles que estão sob nossos cuidados possam ver refletida em nossa vida a imagem de Jesus. E que as sementes plantadas hoje venham produzir frutos eternos para a glória de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Toma posse em nome de Jesus. Amém.